Olá, minha gente. Seguinte, meus dois últimos vídeos aqui no canal foram reflexões sobre essa situação do coronavírus. O primeiro foi a fé em tempos de coronavírus e o segundo foi a sabedoria dos monges para a quarentena. Mas eu resolvi manter a programação que eu já tinha feito para o canal, que não dizia respeito, é claro, a essa situação difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia. Resolvi manter porque eu acredito que essas reflexões são reflexões de valor perene, ao menos para mim. Mas não apenas por isso que eu tomei essa decisão, mas para que a gente também tenha uma certa sensação de normalidade, né? Ou ao menos eu tenha uma sensação de normalidade, pelo menos que seja em pequenas coisas, sabe? Se há esse todo que é difícil, mas certos propósitos que eu tenho condições de manter e de cumprir, eu resolvi dar continuidade, entre eles alguns vídeos que eu tinha preparado para o canal. E recentemente eu publiquei aqui um vídeo intitulado 3 lições do Papa Francisco. E nesse vídeo eu prometi que eu faria a mesma coisa com o Papa Bento XVI. E bom, tá aí, promessa feita, promessa cumprida. O pontificado do Papa Bento XVI foi de longe assim o que eu mais acompanhei, o que acho que eu li praticamente todos, se não todos os documentos que ele publicou. Quando eu falo todos os documentos, claro que são os documentos maiores, né? Assim, são infinitos os documentos que o Papa produz, né? Mas assim, os grandes documentos, as grandes cartas, acho que eu li todos. Eu li também uma parte da obra do Joseph Ratzinger. Li menos do que eu gostaria, a obra dele é imensa, mas continuo lendo, né? Tem vários aqui na fila para serem lidos. O Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, é alguém que eu particularmente admiro muito, tanto como pessoa, como intelectual, como Papa. É uma pessoa que eu acho das mais mal compreendidas do século passado, desse século. Frequentemente era mal compreendido, mal interpretado por muitos de seus críticos e por muitos de seus defensores. Isso acho que acaba acontecendo com as figuras que são grandes. E realmente o Bento XVI né? Graças a Deus ainda está vivo, é grande e deixa um legado que acredito eu que só com o passar do tempo a igreja vai se dar conta da riqueza de espiritualidade, da riqueza de teologia, da riqueza de orientações que esse Papa deixou. Como falei, nesse vídeo serão 3 lições do Papa Bento XVI. Eu vou focar em lições que são mais pastorais, que são mais para a espiritualidade e não tanto no grande legado intelectual dele, que é claro, uma coisa não está desconectada da outra, mas eu preferi apostar no simples e eu acredito que ele concordaria, porque nesse simples está o essencial. Vamos lá, primeira grande lição que vem na minha cabeça do Papa Bento XVI. Cristo não tira nada, ele dá tudo. Essa é provavelmente das suas frases que eu mais ouvi e que eu mais repeti. Ela foi originalmente dirigida aos jovens e ela estava num contexto, né? Não tenham medo de se entregarem a Cristo. Ele não tira nada, ele dá tudo. E aqui o Papa Bento combate uma visão equivocada da religião como algo que é inimigo da alegria e da vida. Essa visão é muito difundida e quer mostrar que a experiência de Deus é uma experiência realizadora. Ele ecoa aqui as próprias palavras de Jesus Cristo, que disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A experiência de Deus é uma experiência que ilumina todas as realidades. Então Deus não é inimigo da vida, Deus não é inimigo da aventura, Deus não é inimigo da ciência, Deus não é inimigo dos esportes, Deus não é inimigo do prazer, Deus não é inimigo da convivência, Deus não é inimigo do riso. Tudo isso vem dele, porque todo bem vem dele, né? Inclusive, se a gente for ler lá as Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz de C.S. Lewis, isso é um ponto crucial, né? Que nos prazeres, nas alegrias, Deus nos fala. Se a gente for ler outro livro do C.S. Lewis, né, que é um livro, O Problema da Dor, ele diz que nos prazeres Deus nos sussurra, ele fala ao nosso ouvido. Ou seja, a experiência de Deus não é uma experiência que é inimiga disso, mas na verdade toda a experiência dessas coisas boas da vida nos indicam Deus. Bom, e por vezes eu devo admitir
que nós cristãos fazemos uma caricatura de Deus e fazemos de Deus um Deus carrancudo e um Deus que na verdade tira, mas esse não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho não tira nada, ele dá tudo. Isso não significa que esse não tira nada, dá tudo, não seja uma orientação também, porque esse não tira nada, dá tudo significa que em Deus nós encontramos a melhor maneira de viver todas as coisas. Porque, na verdade, como Santo Agostinho separava, né, ele dizia que há o uso e o abuso das coisas. E o abuso das coisas é destrutivo para nós. Na verdade, em Deus, nós encontramos o reto uso, a maneira de viver bem tudo isso que eu disse, a aventura, os esportes, o prazer, a família, tudo, minha gente. Tudo, né? Na verdade, a maneira de viver todas as coisas não é uma maneira correta, a melhor maneira, não é um egoísmo hedonista, mas é uma entrega, né? É numa entrega generosa. E vivendo assim, nós somos mais felizes. E é isso, né, que Cristo não tira nada, Ele dá tudo. E em Cristo nós encontramos a melhor maneira de viver esse tudo. Bom, essa é a primeira grande lição que o Papa Bento sinalizou e que ficou em mim. A segunda é a seguinte: Deus sabe contar com instrumentos insuficientes. Essa frase eu ouvi ao vivo. Essa foi uma das primeiras frases que ele disse assim que foi nomeado Papa. Foi dar aquela bênção, que acho que é Et Urbet Orbis, se eu não estiver falando errado aqui. As primeiras palavras que o Papa dirigiu à Igreja, nessas primeiras palavras, se a gente for pegar o discurso, dar umas 6, 7 linhas, essa frase está lá. Deus sabe contar com instrumentos insuficientes. E eu penso que isso é algo que diz muito a cada um de nós. Frequentemente, nós nos vemos diante de desafios que superam em muito nossas forças, nossas capacidades. Quem é, por exemplo, ativo no trabalho missionário, quem é ativo no trabalho pastoral, quem é ativo no cuidado com as pessoas mais frágeis, sabe bem isso, né? Dificilmente nós temos o suficiente. Nós temos dinheiro suficiente, pessoal suficiente, capacidade suficiente. É frequente nós nos vermos como insuficientes. Sempre que nós estamos diante de um ideal nobre, esse ideal nobre, com frequência, ele ultrapassa em muito nossas forças e capacidades, né? Há uma desproporção entre os chamados de Deus e os meios à disposição. E pensa no caso do Papa Bento, né? Joseph Ratzinger. Ele tinha acabado de ser nomeado Papa. Gente, isso é muito grande, é uma responsabilidade por 1 bilhão de fiéis. E também, no caso, né, não pode ter um coração que só caiba aos fiéis, seria muito, mas a humanidade como um todo. É um chamado enorme, né? E ele se via como insuficiente, mas reconhecia que Deus sabia contar com ele. Essa é uma verdade que deve nos consolar, porque o Deus conta com instrumentos insuficientes. Ou seja, a insuficiência dos meios, dos nossos meios, de nós mesmos, não pode ser uma desculpa para a inação. Sempre lembro lá de São Francisco, quando ele ouviu de Deus, reconstrói a minha igreja. E ele deu o primeiro passo, catando pedras e reconstruindo uma igreja velhinha. Ou então de Madre Teresa, que começou seu trabalho acolhendo uma outra pessoa. Pensem nisso, né? O que Deus nos fará, a gente não sabe. A gente deve dar o passo que nos cabe, né? O passo que é possível naquele momento, um passo que é possível na generosidade, mas que aos olhos do egoísmo parece impossível, né? E uma coisa que eu posso dizer, os resultados sempre serão desproporcionais aos nossos esforços. Pense na lógica dos 7 pães e dos 2 peixes que alimentaram milhares de pessoas, né? Então a segunda é essa, a segunda lição, Deus sabe contar com instrumentos insuficientes. A terceira, os grandes argumentos para convencer o mundo a respeito de Deus são os santos e a beleza. Os grandes argumentos para convencer o mundo a respeito de Deus são os santos e a beleza. Isso é algo que o Papa disse em vários contextos. Eu lembro de maneira mais especial no livro dele, Jesus de Nazaré, que na verdade é uma trilogia, né? E
Isso soa forte vindo de um grande intelectual, sabe? Um grande intelectual que debateu com vários, tem debate dele com Habermas, um dos grandes intelectuais do século XX. Ele está dizendo que não são as discussões, não são os argumentos lógicos que são o mais importante na apresentação de Deus ao mundo. Ele não está desdenhando disso, ele não está dizendo que isso não é importante, mas que os maiores argumentos são a beleza e a vida dos santos. Pensem o seguinte, né? A beleza ela aponta para o transcendente de um jeito que nós não temos muita defesa. Que mesmo, sei lá, pessoa que não acredita em Deus, ela tem uma experiência que é do transcendente diante de algo que é belo, né? Aquilo nos mostra que a vida é mais. Eu fico pensando, né? Poucas coisas se aproximam tanto da oração quanto a boa arte, sabe? Quanto a arte. Penso, na verdade, o que eu costumo dizer é que a coisa mais parecida com a oração é a poesia. E aqui entra a música também, né? A gente pensa nisso, né? Como é que a beleza nos toca e nos leva além de nós mesmos. Mas não só a beleza, a vida dos santos, que resplandece a beleza de uma outra maneira, né? Um santo, minha gente, alguém que vive a partir da vontade de Deus, e eu lembro que a santidade não é algo exclusivo para um ou para outro, é para mim e para você, é alguém que desconcerta. Um santo é alguém que desconcerta, que por vezes gera a pergunta, por que ele vive assim? Como é possível que ele viva assim? E Deus parece ser a resposta, né? Só Deus explica essa vida, né? E pensem, né, com a comoção em torno da irmã Dulce, por exemplo. Nesse contexto da canonização dela, eu vi várias declarações de não católicos, inclusive, se rendendo ao Deus, ao rosto de Deus que ela apresentava, né? Lembrei também da situação de Madre Teresa, né? Uma vez que ela estava cuidando de uma ferida bem feia de uma pessoa na rua, e uma repórter virou para ela e falou assim, um repórter, né, disse para ela, eu não faria isso nem por todo o dinheiro do mundo. Ela só olhou para ele e disse, nem eu. E eu fico imaginando como é que esse repórter volta para casa, desconcertado, né? E essa frase aí, né, essa lição de que os santos são um grande argumento, aponta que ser é mais importante que dizer. Isso não significa que nós não devamos dizer, mas que nós devemos caminhar para que nossa vida se aproxime de nossas palavras, ou melhor, para que nossa vida se aproxime das palavras de Deus. É a vida que convence. E aqui Papa Bento ecoou o Papa Paulo VI, que dizia que no mundo moderno os homens escutam mais as testemunhas que os mestres, e se escutam os mestres, é porque eles também são testemunhas. Bom, minha gente, estão aí essas 3 lições, que são coisas que me fazem pensar. Foi difícil selecionar. Papa Bento tem muita riqueza, e como eu disse, eu tive mais contato. O nome do meu filho é Bento. Um dos motivos é uma homenagem a esse homem que tanto me fez bem, tanto me apontou para Deus, né? Mas assim, são os 3 que eu quis lembrar, e eu quis ressaltar o aspecto missionário, místico do Papa Bento, porque às vezes essa visão dele é a visão que escapa, e esse era o centro da vida dele. Ele é alguém que passou a vida frisando, o pontificado dele ele fez várias vezes, né, que a fé cristã não era um encontro com ideias, mas um encontro com uma pessoa, né? E podem reparar que isso ressoa em todas essas lições que eu apontei aqui, que a fé cristã é um encontro com uma pessoa. Bom, minha gente, tá aí, é isso que eu queria dizer. Bom, que espero que possa ser útil para alguém. Se quiser partilhar aí nos comentários alguma coisa, se quiser se inscrever no canal, né, tenho tentado aqui dividir um pouco, partilhar um pouco com a galera, mas eu desejo que Deus abençoe você e a mim, e também nos guie através da vida, desses momentos desafiantes que nós estamos vivendo, que Ele nos abençoe, né? Que o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo nos abençoe e nos guie. Um abraço e até o próximo vídeo.